Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Faz Direito Aí. Esse é o nosso objetivo, né? De tentar crescer não só nos diversos ramos do direito, como na vida como um todo, né? A gente sempre tem que fazer tudo direito e se possível. Hoje eu tenho a satisfação, a felicidade enorme de ter aqui na nossa bancada do Faz Direito Aí a doutora Célia Nylander e a doutora Letícia Nylander. Muito obrigado por terem aceitado o convite, doutoras. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigada, Rodrigo. A gente que agradece muito, então, seu convite. Obrigada. Muito bem, a doutora Célia, eu já a conheço há muitos anos, depois você pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Que vai entregar um pouco a nossa idade, mas eu tive a felicidade de ser professor da Célia no passado, e hoje a Célia é uma pessoa consagrada no mercado, professora de direito, né, mestre, doutora, vai falar muitas coisas aqui bacana conosco, né? Célia, começando aqui o nosso papo, a gente se conheceu quando você estava fazendo o exame da OAB. Você lembra disso? Me parece que foi no século passado. Pois é, Rodrigo. Foi acho que em 99, né? Se eu não me falha a memória, 98, 99. E eu estava justamente na segunda fase pro exame da OAB, penal, lógico, né? E passei, tive aulas com você, né? Um maravilhoso professor. E a partir daí segui na carreira penal, depois também na carreira civil, né, na esfera civil, e tô aí, quase 25 anos na advocacia e depois de um tempo na docência. A docência também já faz um tempo que você está na docência, sim, né? Sim, acho que 11 anos. É bastante tempo. Bastante tempo. Muito legal. E, Célia, falando uma coisa aqui que eu me lembro mais ou menos, que se você quiser falar sobre o assunto, você fala. Acho que você não tem nenhum problema com isso, mas se você não quiser, você não fala. E aí a gente edita e corta aqui, não tem problema nenhum. Mas eu lembro que na época que você se dedicou bastante para passar no exame da OAB e passou, né, de primeira lá, e começou a advogar na esfera criminal, porque você tinha uma questão familiar que envolvia o direito penal e em especial a execução, não era isso? O que aconteceu na sua vida e como até a advocacia foi direcionada um pouco para esse lado? Exatamente. Na época eu tinha uma questão familiar e que eu tinha muito interesse em resolver, e isso me direcionou para a execução penal. Eu já gostava muito de direito penal, por isso escolhi essa área para a OAB, e acabei então entrando nessa parte da execução penal. E isso foi engraçado, porque eu digo sempre que não foi eu que escolhi, o penal me puxou, né? Então, por ironia do destino, com essa questão familiar, eu acabei advogando não só para essa pessoa da minha família, mas também para outras pessoas que precisaram, né, de mim na época. E foi muito bom trabalhar. Trabalhei muito tempo, acho que uns 10 anos com execução penal. Muito, muito interessante, porque assim, o senso comum hoje da população, né, que muitas das pessoas que estão nos assistindo nesse momento pensam também assim, que bandido bom é bandido morto, que bandido tem que estar na cadeia, etc, e que, enfim, imagina um ambiente carcerário como um verdadeiro depósito humano. Quem me ouve assim fala, porque você não foi assaltado, porque não aconteceu nada na sua família, posso dizer, já foi assaltado, já aconteceu coisas na minha família, mas enfim, imagina o ambiente carcerário como um ambiente de depósito humano, como se varresse a sujeira para debaixo do tapete. Só que quando a gente tem um aspecto familiar, e a gente começa a encontrar um outro lado, né? A gente começa a ver as filas das pessoas que vão na visita, toda a máfia que envolve aquela situação para a pessoa sobreviver no ambiente carcerário, né? E então você vivenciou esse lado técnico, profissional,
juntamente com esse lado pessoal, quebrou algumas barreiras logo de cara, né, Célia? Ah, com certeza. Mas eu acho que nem precisa até você ter essa questão familiar, né? Sim. Quando a gente advoga na esfera penal, a gente começa a observar e perceber que aquelas pessoas, tudo tem um contexto, né? Aquelas pessoas têm famílias, os clientes têm familiares, têm filhos, lógico, estão pagando um preço pelo crime que cometeram, mas a gente tem que ter um olhar humano para a questão, né? Tanto que eu escrevi, vou até te passar depois, Claro. o meu livro sobre o cárcere feminino, né? Sim. Que é infinitamente mais complexo do que o cárcere masculino. E que muitas pessoas não dão atenção, porque Não. em termos proporcionais, as mulheres encarceradas são poucas, né? A gente vai falar um pouco de mulheres encarceradas aqui. E como são poucas no total, acabam não tendo a mínima atenção, né? Exatamente. Inclusive eu estava vendo uma reportagem sobre as mulheres que nem recebem visita, né, Célia? As mulheres encarceradas, porque os homens recebem visita, as mulheres às vezes não, né? Já a gente fala sobre isso, mas dá uma pitadinha sobre esse tema. Sim. Inclusive, é um dos temas, né, uma das partes que eu falo aqui, eu falo do abandono. E é o abandono social e o abandono familiar, né? Então, a mulher encarcerada, ela torna-se invisível. Muitas vezes é como se fosse uma pena de morte em vida. Sim. Né? Então, diferente do masculino, né? O homem, ele sai na frente também nesse aspecto. Ele também é visto com um olhar diferente da mulher que comete um crime, né? O homem delinquente da mulher delinquente. Então, tem uma grande diferença. Mas, de todo modo, são seres humanos que estão ali. E nós estamos ali a serviço do direito penal, né? Então, nós não apoiamos o crime. Nós estamos ali para defender os direitos daquelas pessoas que eventualmente cometeram um crime, né? Muito bem. Tem um monte de gente, Célia, muitos alunos, e você deve passar por isso também, que vem para nós e fala assim, eu adoro adoro o direito penal, mas na teoria, porque na prática, pelo amor de Deus, imagina, eu vou assim, assado. E às vezes tem até medo, receio de ir a um presídio, etc. Né? Você encarou tudo isso muito nova, né? E essa sua carreira na advocacia, começando também por esse aspecto, logo veio a Letícia, a doutora Letícia, sua filha, que hoje você tem a honra de estar na banca do seu escritório, né? Que é muito bacana. Então eu fico imaginando você com a Letícia pequena ou grávida, mas indo nesses ambientes. Você foi algum dia ameaçada? Você foi algum dia torturada em algum desses? Passou mal? O pessoal que está com receio de advogar aí, o que você diz para o Então, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Sempre fui muito bem tratada em todos os estabelecimentos prisionais pelos quais eu fui. Eu ia toda semana para Franco da Rocha. Então ali a gente sabe que tem vários presídios, masculino, feminino, semiaberto, regime fechado. Então toda semana eu tinha que ir até lá, os processos eram físicos. Então sempre fui muito bem tratada. Não só pelos funcionários, mas também pelas pessoas que ali estavam presas. Tanto homens quanto mulheres. E a Letícia acompanhou, eu grávida, fui muitas vezes grávida, depois eu ia amamentando, levava a babá comigo para me ajudar, eu amamentava, tinha que ir pro fórum. Então, eu acho que tudo isso foi muito importante, Rodrigo, porque ela acabou acompanhando, ela nasceu já no direito ali, acompanhando o meu trabalho. Ela veio junto com a minha carreira. E hoje tá, né, por escolha, livre escolha, tá lá comigo no escritório. Mas nunca sofri nenhuma ameaça, nunca me senti amedrontada. Eu faço área civil também. Sim. E eu sempre digo para os alunos, eu tenho até mais receio um pouco da área de família, por exemplo, do que penal. Sim, a área de família envolve patrimônio, guarda de filhos, ego e tantas coisas. As pessoas estão muito inflamadas, né? Elas estão muito ali à flor da pele quando você está fazendo um divórcio litigioso, um pedido de guarda para um ou para outro. Então ali realmente eu fico receosa, mas na esfera penal jamais. Que bacana. E certa vez, e aí, bom, eu já vou falar daquele episódio que sempre pergunto para você e vale a pena a gente fazer o registro, mas antes disso,
como é que as coisas se desenrolaram? Porque você começou a acompanhar esse processo do seu familiar, mas como você correu atrás, né, e conseguiu resolver muitas coisas, outros clientes se aproximaram, né? Sim. E aí, no boca a boca, como é que funcionou isso? Como é que funciona isso lá dentro da execução penal? Da execução penal, especificamente. Foi exatamente assim. Eu fiz esse trabalho, já tinha acabado de pegar minha OAB, então eu fiz esse trabalho para o meu familiar, que deu certo, e outras pessoas entraram em contato comigo. Então, peguei um outro caso, e esse caso acabou também dando certo, porque era às vezes pedido de semiaberto, livramento condicional, e aí, a partir do momento que você conseguiu aí eu autorizei, logicamente, passar o meu contato para outras pessoas, e vieram muitos clientes. Inclusive, na época, 2002, eu advoguei para o Afroex, que foi o marido da Simoni. Da Simoni. Exatamente. Né? Que aliás, conheceu quando ele estava encarcerado. Exatamente, em Franco da Rocha. Eu conheci quando estava lá. E eu também consegui o pedido de progressão de regime para ele, né, na época. E se eu não me engano, depois, acho que o livramento condicional. Então foi muito legal, sabe? E é isso, é realmente o boca a boca, né? E ir atrás, né? Porque a gente que advoga na área criminal, muitas vezes a gente não consegue, por mais que a gente batalhe, é uma coisa incrível, tem situações que o réu está preso e a gente tenta por todos os meios soltá-lo, vai para as instâncias superiores e não consegue. Mas na execução penal, parece que há uma organização, né? E você batalhando, indo atrás das coisas, você é viável, você não se frustra tanto, né? Exato. Não é essa a sua sensação? Sim, eu vejo dessa maneira, de uma maneira muito objetiva. Porque quando você está numa ação penal comum, você está ali com questões muito subjetivas para serem avaliadas. Na execução, as coisas são mais objetivas, porque eu tenho um lapso de tempo, que isso é objetivo, um comportamento que é ou não é, bom ou ruim, e não tem muito motivo, às vezes, né, para o juiz negar. Se estão cumpridos os requisitos, não há o que se falar em deferimento, né, muitas vezes. Então, um caso ou outro mais específico são casos mais complexos. Sim. E aí você parte aí para um recurso, agravo em execução, mas como você disse, é um caminho, uma linha reta para você ter a satisfação de conseguir aquilo que você pretende. Que legal. Na execução é mais fácil. É uma sensação. Aí a gente chega naquele episódio, você deve saber, porque toda hora que eu encontro com você, eu falo, se você contar isso para todo mundo. Eu não vou adiantar, mas assim, só para dar o gostinho. A doutora Célia, certa vez, tem uma pessoa, doutora, tem uma pessoa que está presa e está com uns problemas e precisava falar com um advogado. Consulta. Será que a doutora não poderia atender? Posso, vou lá, tal, conversa. Como é que foi essa conversa? Você chegou lá e a pessoa falava umas coisas meio desconexas. Conta pra nós essa história, por favor. Então, a pessoa, né, indicaram, falou, olha, essa pessoa quer ver se tem alguma coisa a ser feita no caso dela, porque, né, assim como todos, né, falaram, doutora, eu tô indicando uma pessoa, e eu não conhecia nada, nem ninguém nessa área, né, na época. E toquei, todo mundo eu atendia. E uma dessas pessoas era uma pessoa famosa no mundo do crime. E você não sabia? Eu não sabia. Aí você foi lá, conversou, ela falava, o governo não gosta de mim, como é que era? O governo não gosta de mim, eu tô com problema com o governo, eu preciso resolver uma transferência e tudo mais. E eu falei, olha, não tem como fazer isso porque na esfera administrativa, a minha parte é mais no fórum, aqui no judiciário, nos processos, né, na execução. E aí, quando eu saí de lá, eu fiquei sabendo que tratava-se... Não, calma aí. Aí você chegou em casa, vamos contar a história inteira. Aí você chegou em casa, contou pro seu marido, né? Um cara meio louco lá, fala que o governo não gosta dele e tal. Como é que chama? Aí você falou o nome, você nem... Aí você falou o nome. Exatamente, eu falei o nome e ele falou... Esse cara é famoso, esse cara é um dos chefes da quadrilha, etc, etc. E aí eu acabei, falei, caramba, se eu soubesse, eu fiquei morrendo de medo, né? Mas atendi como uma pessoa E quem comum. era o cara?
Marcola. O Marcola. Marcos Erbas Camacho. Camacho, né? Exatamente. Atendi, é o tal de Marcos Camacho lá, eu não sei quem é. E eu não tinha a menor ideia de quem ele era. E teve lá e conversou. E realmente não tinha muito o que se fazer ali no processo, né? E eu até estranhei o pedido dele realmente. Eu falei, olha, me desculpe, mas eu não tenho. Sim. Não dá para pedir essa transferência, porque a gente não. Essa parte administrativa é muito complexa, é onde tem vaga, né? Sim. As transferências são muito. E atrás, é uma questão política até, de vaga, conversar exatamente. Aqui e ali. E eu, curioso, assim, eu sempre peço para você contar essa história verdadeira, porque o imaginário fica pensando que existe um exército de advogados para cuidar do cara, que não sei o quê, e de repente a doutora Célia, pelo seu profissionalismo, por ter conseguido tantas coisas dentro da execução, trabalhando normalmente, né, e de forma correta, foi chamada, né, para uma consulta. Para uma consulta, por uma pessoa que, vamos dizer, que poderia ter vários outros advogados para uma consulta, se fosse um caso, né? Como eu acabei ficando, de certa forma, vamos dizer, bem famosinha lá em Franco da Rocha, na execução, então isso acabou, também pelo fato de ter advogado para o Afroex, né? Isso saiu na mídia, então todos queriam ter uma consulta e saber se dava para fazer alguma coisa no caso deles. E tecnicamente, quem tinha direito tinha, e quem não tinha, tinha que aguardar mais. Vai se buscar. Muito bem, a gente já volta para a execução, mas aí eu quero falar um pouco da sua carreira acadêmica. Quando é que entra o mestrado, o doutorado e os livros, porque você também já escreveu diversos livros na área, né? Quando você sente essa necessidade, né, essa vocação para o magistério, quando que acontece isso na sua vida? Então, eu até achei que eu demorei um pouco para fazer o mestrado, porque depois que eu entrei no mestrado, eu falei, caramba, devia ter feito antes, né? E o mestrado, eu simplesmente tive a ideia de fazer, falei, tem que estudar alguma coisa, aí vi que estava aberta inscrições, enfim, meio que caí de paraquedas. E quando eu comecei, falei, nossa, isso é incrível, né? Eu realmente abre a cabeça. Abre totalmente. E aí eu, depois do mestrado, então, passei a ministrar aulas na Faculdade de Direito de São Bernardo, do qual eu muito me orgulho, inclusive. E tem que se orgulhar, porque para quem não conhece, que não é de São Paulo, e que está nos assistindo, a Faculdade de Direito de São Bernardo é uma das faculdades mais conceituadas que nós temos em São Paulo e no Brasil, diga-se de passagem. O regime lá não é uma faculdade pública, é uma fundação? Como que é? A faculdade é uma autarquia. É uma autarquia. Exatamente. Uma autarquia. Então. Mas assim, de um nível bastante elevado mesmo. E aí, por concurso? Você exatamente. Aí, depois do mestrado, então, ministrei algumas poucas aulas em cursinho. Sim. Inclusive, você me convidou para o... faz tempo. Pro ProOrdem, exatamente. Fiz uma pós também em ambiental, que é uma área que eu gosto, sim, né? Lato sensu. E a faculdade são concursos, né? Sim. Então, abriu o concurso para direito civil. Sim. E eu também atuo muito no direito civil. Sim. É uma área que eu gosto muito, sempre desde o início atuei. Prioritariamente as minhas áreas são civil e penal. E as pessoas muitas vezes estranham, porque assim, é claro que muitas advocacias são segmentadas. Eu faço criminal, mas com quase 30 anos de advocacia, a gente já fez de tudo um pouco, né? A doutora Letícia está fazendo mais o trabalhista lá, né, no seu escritório e tal. Também já fiz muito trabalhista. Hoje eu procuro fazer o penal, mas vira e mexe a gente tem ainda um outro assunto. Mas as pessoas muitas vezes não entendem que a área civil, a área criminal, a área ambiental e criminal, a área tributária e criminal se conversam, né, Célia? Sim. Porque não é antagônico, né? Tem muitas coisas que são muito próximas, né? Sim. E aí você começou a se aprofundar mais também no direito civil, independente do penal, também o direito civil. Exatamente. A gente tem aí ações indenizatórias ex delicto, né, que são provenientes de um delito. Então, na esfera civil, a gente tem sempre, né, caminham ali paralelamente, né. Então, prestei esse concurso na esfera civil e
para minha surpresa, até passei. Que legal. Então, meu primeiro ano na faculdade foi dando aula para o terceiro ano de Direito de Propriedade. Nossa. Posse e propriedade. Falei, meu Deus do Nossa céu. Senhora, teve que estudar Estudei tudo. bastante, relembrei ali tudo aquilo que eu, né, tinha aprendido, algumas coisas na prática eu já fazia. E foi uma maravilha. Tô lá há 10 anos. Que legal, Né? que bacana. Então, muito me orgulho a instituição, como você muito bem disse, é de uma excelência. A Letícia terminou o direito, fez o curso de direito lá. Então, tô lá na faculdade há bastante tempo. E ministrei também as aulas do Legale, né? Legale de penal. Né? Na pós-graduação em direito penal. Também ministrei penal na Faculdade de Direito de São Bernardo, acho que por uns 2 anos só. Que legal. E deixa eu te falar, e aí no mestrado é que veio a ideia dos livros? E quando que você escreveu? Quais são os livros? Então, no mestrado, a minha dissertação foi sobre a privatização do sistema prisional. Sim. E uma editora me convidou para publicar, né, a editora Prismas, né, acho que do Paraná. E foi uma honra, um orgulho imenso, foi publicada essa obra, e a partir disso a gente tomou gostinho, né, de escrever. Então veio depois o doutorado, e um pouco antes do doutorado, na pandemia, eu do nada assim, falei, poxa, eu vou ficar trancado em casa, o que a gente vai fazer, né? Liguei para as professoras, falei, acho que eu vou fazer um projeto de a gente escrever um livro de mulheres, sobre os direitos das mulheres. E falei, vamos ver se as meninas topam, né? Nem achei, talvez, que elas pudessem, né, aceitar, se interessar. E todas, sem exceção, eu liguei para 10 professoras, todas na hora, quero, vamos, todas toparam. Então aí surgiu o nosso projeto do Feminino e o Direito na Contemporaneidade. Que bacana. Que tem o volume 1, a gente está no volume 4. E é uma obra coletiva em que várias pessoas, várias professoras, cada uma na sua área de atuação, fala um pouco do direito das mulheres, previdenciária, trabalhista, temos juíza do trabalho, temos advogadas, enfim, direito administrativo. E está no volume 4, mas não tem parada, pode surgir outros volumes, porque os assuntos não A ideia é que venham outros volumes. Por quê? Porque nós estamos numa evolução, né, Rodrigo? Então, o direito das mulheres, ele está crescendo, né? Ainda que devagar, mas tá caminhando, e a gente tem sempre muita coisa a falar sobre isso, né? Caramba, então, que legal, que bacana, né? O livro, e isso inspira. Então, na pandemia, a gente conseguiu publicar esse livro, e depois, todos os anos, foi um. E você está aqui com o das mulheres encarceradas, né? Deixa eu ver aqui, ó. O cárcere feminino brasileiro, abandono, violência simbólica e institucional e violação aos direitos humanos, da editora Lumen Iuris, né, que é uma grande editora. Eu não sei se está pegando aqui, né? Então, me fala um pouco deste livro, que imagino que seja objeto do seu estudo, é claro, mas também da sua percepção no dia a dia forense, né? Sim, sim. Quando eu atuei com execução penal, eu tinha muita curiosidade na penitenciária feminina. Pelas diferenças, realmente, né, do feminino, como as mulheres se portavam na penitenciária, como era, porque é totalmente diferente da penitenciária masculina. E observei que ali, muitas delas com direitos tolhidos, porque as cadeias, elas são feitas para homens. Não se espera que uma mulher... Estrutura exatamente, já né, que uma mulher vá cometer um crime, porque a mulher, ela tem que ter aquela imagem, socialmente falando, da mãe, da protetora, difícil você colocar a mulher como delinquente ou alguma pessoa que cometeu crimes. Então, por isso, sempre pensaram nos presídios nos homens. E deixa assim, te cortando, claro que a gente não vai falar em números, até porque a gente precisaria acessar esses dados, né? Mas, assim, o número de mulheres encarceradas... No Brasil nós temos cerca de 700 mil encarcerados, mais ou menos, esses números variam, né? Sendo o Brasil aí a terceira ou quarta nação em números absolutos de encarcerados.
mas o número de mulheres é menos de 10%, não é? Sim. Ou alguma coisa nesses termos. Sim. E a maioria, tráfico de drogas, Tráfico de né? drogas. Tráfico de drogas, alguma coisa patrimônio, alguma coisa de violência mesmo, crime contra a pessoa, né? O que você fala sobre esse panorama? É tráfico mesmo e muitas vezes levado por outros? Como é que funciona isso? Então, é um perfil totalmente diferente, Rodrigo, porque é um número infinitamente menor de mulheres encarceradas, mas esse número de mulheres realmente é o que você falou, 70% é tráfico de drogas. E o restante aí são outros crimes variados. Dá para perceber que muitas das mulheres se envolvem ou são enquadradas ali no tráfico de drogas, muitas vezes para proteger o filho, muitas vezes para proteger o marido, para encobrir, alguma coisa assim, para proteger o marido, por amor, como a gente fala. Porque quando você está encobrindo o filho, ou até mesmo o marido, né, as mulheres elas têm uma outra forma, os crimes praticados por mulheres são diferentes. Só que a mulher, a sociedade é implacável com ela. A mulher que comete crimes, ela não tem os mesmos benefícios, ou o mesmo olhar da sociedade que os homens têm, né? Ela é excluída. E a mulher tem uma fisiologia totalmente diferente. Eu fico imaginando, eu realmente não tenho essa experiência de advogar para uma mulher encarcerada. Mesmo em 30 anos, acabo não tendo essa experiência. Mas imagino o quão dificultoso, porque a mulher tem que ter alguns cuidados médicos, por exemplo, que o homem muitas vezes pode até negligenciar. A mulher, se ela negligenciar, ela pode morrer, né, se não tiver alguns acompanhamentos. Isso, a gente, até você estava me falando, né, e está na capa aqui do seu livro, do abandono, né? Os homens são visitados, as mães não desistem dos filhos, né? As mulheres dos maridos, as filhas dos pais, mas e as mulheres? Elas são visitadas também? Elas têm direito à visita íntima? Elas têm visita íntima? Então, até pouco tempo atrás não tinha visita íntima para as mulheres. E as mulheres, para você ter uma ideia, acho que está no meu livro, uma estatística mais ou menos que eu me lembre, de 3 mil, a penitenciária masculina, você tem mais ou menos 3 mil pessoas que vão visitar. E penitenciária feminina, com o mesmo número de detentas, 300, 400 pessoas. Então, assim, é uma fila imensa para visita da penitenciária masculina e uma fila muito pequena da penitenciária feminina. Então, você percebe que é um abandono familiar da mulher. Essa mulher, ela não tem chances. E qual foi a outra pergunta? Não, eu estava falando desse abandono, das questões médicas, das necessidades diferentes que a mulher tem. O Estado, ele não se preparou para isso. E tanto que eu falo da pobreza menstrual. Pobreza menstrual, ela existe em relação às mulheres que estão livres na sociedade. Mas também, imagina isso dentro da penitenciária. Muitas mulheres, elas elas improvisam absorventes que podem trazer problemas à saúde delas, porque o Estado não fornecia, não sei como é que está agora, hoje, no dia de hoje, mas absorventes. Quem leva? Família que vai visitar, mas e se ela não tem família? Ela tem que improvisar. Então isso é um problema grave, que não é só da mulher encarcerada, mas de todas as mulheres. Então a pobreza menstrual é algo que tem que ser falado, né? Hoje você vai ver o valor de um pacote de absorventes, muitas mulheres não têm condição de comprar, né? Então, na penitenciária a gente tem essas questões, lugar insalubre para amamentação, né? Não, e até o parto, né? Como é que isso não funciona? Fazem o pré-natal. Não tem o acompanhamento pré-natal. Não tem. Então, a coisa mais embaixo, sabe? A gente desce degraus quando a gente está falando da mulher encarcerada. Então, existe uma invisibilidade, né? Ela está ali invisível. E quando ela sai, aí é que tá, Rodrigo. O egresso masculino e feminino é diferente. O egresso é aquele que cumpriu a pena e vai ser colocado de volta na sociedade. Exatamente. O egresso é totalmente diferente. Para os homens já é difícil, porque a gente sabe, teve um antecedente criminal,
né? As empresas não querem, etc e tal. Mas a mulher, ela não tem espaço nem na família, muitas vezes. Ela não pode voltar mais para o seio familiar. O homem ainda volta, mas a mulher muitas vezes não. Então isso faz com que ela fique completamente abandonada. Os filhos abandonam, os pais abandonam, e ela não tem um emprego também. Então, acaba voltando para onde, realmente? Para o crime. Então o índice acaba de reincidência é muito grande. Vira, exatamente, porque não tem um acolhimento dessa mulher. O acolhimento é só pelo meio criminal. Exatamente. Infelizmente é só pelo meio criminal, é onde essa mulher vai tentar, isso para sobreviver, né? A gente está falando de questão de sobrevivência. Então, tem uma diferença aí do egresso. Muito, né? muito. E do estigma, né, Rodrigo? Sim, o estigma sim. também, eu falo isso no meu livro, a questão do estigma, você é ex-detenta, então você está estigmatizada, você perde a sua identidade ali. Sim. Então quando você sai, você saiu ali em liberdade, a própria mulher, ela perdeu a identidade que ela tinha antes, porque ela não tem mais a família para reforçar isso para ela. E ela também, então isso faz com que ela acredite e se coloque mesmo como uma mulher excluída. E a gente sabe que isso é uma questão de energia, né? Então isso vai fazer com que ela não consiga fazer nada para ressocializar. Que legal. Eu estou vendo aqui o outro livro, que faz parte dessa coleção que vocês tá fazendo, né? Não sei se dá para colocar aqui, ó, O Feminino e o Direito na Contemporaneidade. Esse é o volume 2, vocês já estão produzindo o volume 4. É muito, muito bonito, muito bom gosto aqui, o rosa, né? Uma sacada sensacional. E uma oportunidade para você falar dessas coisas, dessas mulheres também, né, Célia? Sim. Porque tem tudo a ver, né? Sim. Em tantos amplos aspectos aqui, o feminino passa também estigmatizado no cárcere, quer dizer, você vai juntando as duas competências que você tem aí sobre o direito civil, o direito penal, a execução, a questão das mulheres e tentando equacionar tudo isso. Sim, né? Sim, que nem a própria Lei Maria da Penha, Sim. Ela fala do dano moral presumido. Sim. Ou seja, você sofreu uma violência, seja lá qual for, né, a gente tem 7 tipos de violências, e aí você automaticamente tem direito a uma indenização, mesmo na esfera criminal, né? Então é muito importante isso, né? A gente fala muito da Lei Maria da Penha no livro, a gente fala de violência patrimonial, violência moral. A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, né? Muito. Ela é um divisor de águas. Tem algumas leis que são divisores de água. A Lei Maria da Penha, para quem não lembra, ela é uma lei de 2006, de agosto de 2006, né, 11.340, e eu considero um divisor de águas. Muitas pessoas, de início, achavam que muitos aspectos eram inconstitucionais, porque tratavam a Lei Maria da Penha como uma lei de violência doméstica. E não é uma lei de violência doméstica, é uma lei de violência doméstica familiar contra a mulher, especificamente contra a mulher. Então tratavam em aspectos inconstitucionais, mas com o tempo tudo foi sendo declarado constitucional dentro da Lei Maria da Penha. Né? Exatamente. E aí vocês aproveitam também esse mote, porque a Lei Maria da Penha não é uma lei exclusivamente penal, é uma lei penal e civil, tem muitos aspectos do direito civil que passam por lá também, e aí dá chance de falar aqui, né, Célia? Exatamente, e a gente, nos artigos a gente fala de violência, como diz, patrimonial, violência psicológica, violência moral, não é só a violência física. Sim. A física ela é visível, né? Claro. Mas tem muitas outras tão graves quanto que não são percebidas, né? Não são vistas. Né? A lei de violência doméstica contra a mulher na Argentina é uma lei de 2009. E eu sempre faço esse comparativo em aula, que acho que é uma carência da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é muito boa, mas não é perfeita. Tem distorções, tem algumas coisas. E um dos aspectos que eu vejo que falta, comparando com a lei argentina, é a violência institucional, em que muitas mulheres são tratadas institucionalmente de uma maneira diferenciada. E a Lei Maria da Penha se preocupa mais com a violência doméstica, não essa questão geral de um preconceito, de uma estigmação, de levar esse estigma para as mulheres de uma maneira geral. Essa é a minha percepção.
mas eu gostaria de saber a sua opinião também. Você acha que a mulher, tudo bem, a Lei Maria da Penha protege muito o ambiente doméstico, não precisava de uma lei também para outros ambientes que não fossem o doméstico? Ah, sim, com certeza. A gente fala hoje na questão dos crimes praticados contra a mulher. Por exemplo, se você... O feminicídio foi um caminho. O feminicídio foi um caminho que sai um pouco do ambiente doméstico, né? Exato. Mas ainda muito pouco. Não, sim, nas empresas, né? Sim. Nas empresas, as mulheres sofrem. Aí a gente tem a questão do assédio sexual, da importunação sexual. No meu livro eu falo um pouco da violência institucional do Estado, né, nas prisões, né? Porque as omissões, elas acabam ferindo os direitos humanos. Né? Então, eu penso, Rodrigo, tem muita coisa ainda a ser feita, né? A gente está ali engatinhando, a gente está, né, infelizmente, muito devagar ainda, né? Você vê que a gente precisa de uma lei para uma vítima não ser hostilizada numa audiência. Exatamente. Então, ser respeitada na audiência. Ser respeitada na audiência, quer dizer... Que era o mínimo que a vítima e a testemunha deveriam ter em qualquer situação. Né? A gente tem um projeto de lei recente em que a vítima, ela pode ser punida com uma pena maior do que do estupro que ela sofreu. Então, quer dizer, como assim, né? Nós temos que ter um olhar para essa mulher que muitas vezes, falando especificamente desses casos de estupro, quando a mulher é estuprada, é isso que as pessoas talvez não saibam, ela leva um tempo para ela conseguir falar. Sim. E muitas vezes ela nem pode porque está dentro do ambiente familiar e Exato. aí ela ainda sofre esse constrangimento contínuo, né? Exatamente, às vezes é um parente, é uma família, então, e fora isso, demora muito tempo para ela conseguir falar, e quando ela consegue falar, pode ter passado um certo tempo, e aí quer dizer, essa mulher, ela perde o direito, então, no caso de fazer um aborto legal, que é o aborto permitido por lei, porque não respeitar o tempo dela, então ela vai sofrer uma punição muito maior. Então é absurdo. A nossa sociedade ainda tem muita coisa para aprender, né? Aqui eu gostaria de chamar a atenção de todos para pensar sobre o tema, porque é claro que intimamente as pessoas podem ser a favor ou contra o aborto, não é? Ninguém é a favor, né? Claro, né? Num primeiro momento nós somos sempre a favor da vida. Só que é uma questão de saúde pública, é uma questão de respeito ao ser humano também. São muitos aspectos que envolvem. Eu tenho ouvido, viu, Célia, muitas besteiras as pessoas falando, não, porque o estuprador ele recebe uma pena maior. Sim, eu ouvi uma pessoa falando que tudo isso era uma falácia da esquerda, porque o estuprador ele só recebe a pena de 6 a 10 anos quando não tem nenhuma prova contra ele. Eu ouvi a pessoa falando isso, hein, em alto bom tom. Quando não tem nenhuma prova contra ele, ele tem de 6 a 10 anos. Mas quando tem assim um resquício de violência, alguma coisa que a pessoa foi parar no hospital, aí a pena é de 20 a 30 anos. Eu gostaria que a pessoa me indicasse onde está isso, porque estupro seguido de morte, segundo a lei, vai de 12 a 30, dentro de 20 a 30. E o estupro tem pena realmente de 6 a 10. Claro que no autoaborto você tem uma pena reduzida, que pode ser até 3 anos, né? Mas o aborto praticado por terceiro, sem o consentimento da vítima, tem pena alta, de 3 a 10 anos, e é quase a mesma pena Sim. E é uma violência sem tamanho, né? Obrigar a mulher a fazer o aborto, né? Então eu só queria chamar a atenção, a doutora Célia chama a atenção para nós, relacionado a isso, que antes da gente falar, se manifestar com o coração, pensando exatamente, intimamente, somos a favor ou contra, temos histórias antagônicas, porém, antes de se pronunciar, precisa levar em conta muitas coisas, né? Com certeza. É muito, assim, raso
ter uma ideia, né, simplesmente que está acabando com a vida. Acho que não é bem assim. E o direito penal é complexo, né, Rodrigo? Você tem que entender muito bem ali cada história, cada situação, né? A discussão não é a aplicação de pena, não está uma disputa entre o estuprador e a mulher que cometeu. Né? A questão é o direito que essa mulher tem, no caso de estupro, que hoje é legal, dela poder fazer em qualquer momento. Sim. É essa questão, né, que me parece E aí razoável. você me dá um gancho, assim, mudando um pouquinho o foco, né, mas você me dá o gancho, a oportunidade de fazer um outro questionamento relacionado à execução penal. Você acabou de falar a seguinte frase: tem direito penal, você precisa analisar caso a caso, você precisa, né, entender as nuances de cada um. Toda lei, estou falando aqui da minha opinião, mas assim, o STF, num primeiro momento, concorda com o que eu vou falar. Toda lei que diz assim, ninguém pode, é uma lei inconstitucional, baseado no princípio da individualização da pena. Isso já aconteceu diversas vezes. Acontece que tem uma grande parcela da sociedade, e isso se reflete no próprio Congresso Nacional, que está querendo o fim da saidinha. Saidinha, para quem não sabe, é a saída temporária que beneficia presos que estão no regime semi-aberto, né, para o estudo e também para datas comemorativas, né. Ali em São Paulo até nem obedecem exatamente o calendário de datas comemorativas, mas tem algumas datas durante o ano. Doutora Célia, o que a doutora pensa sobre o fim da saidinha, dizendo assim, ninguém tem direito à saidinha? O que a doutora acha? Então, o que acontece, Rodrigo? Nós temos uma Constituição que fala em ressocialização. Nós não temos prisão perpétua. E as penas têm que ser cumpridas de maneira progressiva, né? Então, se as penas têm que ser cumpridas de maneira progressiva, esse preso ou essa mulher presa, eles têm que estarem passando de regimes, né? Então, que é o que acontece, você está no regime fechado, você vai para o regime semiaberto e depois para o aberto. Quando você está no regime semiaberto, você tem o direito a essas saidinhas. E também, quando você está no regime semiaberto, você pode sair para trabalhar. Então, até na iniciativa privada. Sim, exatamente. Basta que você leve a documentação lá, você só vai para dormir no estabelecimento prisional. Aliás, se não tiver estabelecimento prisional de semiaberto, não tiver vaga, o STF entendeu que você tem que cumprir prisão domiciliar. Súmula vinculante. Exatamente. Então, quer dizer, não me faz muito sentido tirar as saidinhas, porque essa pessoa ela já está saindo para trabalhar. E se não está, essas saídas que vai visitar a família e tudo mais, são saídas que promovem, ou pelo menos é a ideia da lei, de promover a ressocialização, essa reaproximação com a família. Ah, mas eles cometem crimes na saidinha. Eles podem cometer crimes na saidinha, mas também podem cometer quando saem para trabalhar. E também podem cometer quando eles saírem em liberdade definitiva. Então, na minha opinião, eu não vejo... É inconstitucional. É inconstitucional. Na minha também. Na minha opinião, agora, pontuando aqui algumas coisas. Por exemplo, as pessoas dizem, ele vai sair para assaltar, para isso, para aquilo. Bom, pode ser que aconteça. Mas aí nós temos um outro problema, que são o domínio que exerce determinadas facções dentro dos presídios. E isso, a culpa não é do preso, a culpa é do Estado que abandonou aquilo lá. Então, se a pessoa, para sobreviver, veja, eu não estou dizendo que as pessoas devam cometer crime, jamais falaria uma coisa como essa, mas muitas vezes a pessoa se compromete para sobreviver dentro do presídio com algumas coisas, e quando ela sai, ela tem que cumprir aquilo, porque senão ela morre, vamos dizer. Exatamente. Agora, doutora Célia, o que me deixa um pouco indignado, eu queria passar um pouco dessa indignação para a doutora e saber a opinião, é o seguinte:
Essa saída temporária, ela não é automática. Não é o fato da pessoa estar no semiaberto que vai possibilitar que ela saia. Isso passa pelo crivo do juiz da execução, ou eu estou falando alguma besteira? É o juiz da execução que autoriza, não é isso? E o juiz da execução não tem como separar o joio do trigo, aquele que vai para praticar o crime porque está vinculado e aquele que não vai? O que a doutora pensa sobre isso? Então, para você ter a saída temporária, você tem que ter um bom comportamento. Né? Então, mesmo você estando no semiaberto, você tem que ter um bom comportamento, senão você não sai. Então, por aí, o juiz ele já pode avaliar, já é um filtro, né? Quem vai e quem não vai. Agora, você também diferenciar, olha, esse aqui é de facção e esse aqui não é, então por isso esse vai sair e esse não vai, não, me parece aí também complicado, né? Difícil, porque não pode ter distinção, né? Sim. A menos que, como eu falei, mas eu acho que o filtro aí é a questão do comportamento. E não tem como você prever, né, Rodrigo? Não tem como você prever se você vai soltar uma pessoa hoje e o que ela vai fazer. Claro. Né? Então, a lei, ela é de uma maneira, e é para todos. E a individualização da pena faz com que se analise caso a caso. Caso a caso, exatamente. É exatamente esse o ponto. Agora, outra coisa que se fala, não vão voltar, porque eles saem e não voltam nunca mais. As estatísticas dizem 5 a 10% no máximo é que não voltam. Mas o número é grande. Mas isso depende do controle do Estado e outras coisas. E o objetivo da sociedade deveria ser o quê? Ressocializar. Sim. Colocar essas pessoas na rua ressocializadas de uma outra maneira. Porque quanto mais a gente encarcerar, quanto mais a gente jogar lá dentro sem expectativas, pior elas vão sair. Porque elas vão sair. Como eu falei, a gente não tem prisão perpétua, não tem... Agora, você imagina numa sociedade com uma velocidade de atualização que existe hoje em dia. Imagina uma pessoa que fica 10 anos sem ver o olho da rua, de nenhuma forma, sem nenhuma saída, sem absolutamente nada, e depois ela cumpre a pena e ela vai ser jogada na rua no dia seguinte. Talvez ela não saiba o que é um WhatsApp, talvez ela não saiba o que são redes sociais, talvez ela... Como é que ela vai se ressocializar? Exatamente. Como é que ela vai fazer para se identificar, se adaptar, né? Como é que... Porque a gente... O interesse é nosso, de que essa pessoa se adapte, que essa pessoa se ressocialize, porque senão a gente vai continuar brigando por segurança pública, né? É isso que todo mundo quer, segurança, tranquilidade, ninguém quer ser assaltado, todo mundo quer. Não é porque a pessoa é advogado criminalista que não quer segurança. Né? Exatamente. E que é a favor do crime, não é a favor do crime. Jamais, né? Mas o que a gente quer é isso. Só que as pessoas, elas vão na contramão disso. E tem uma outra falácia, digo falácia, né? Mas as pessoas falam. As pessoas falam porque tem boca, né? Então as pessoas falam. Que eu queria saber da doutora Letícia aqui, né? Que envolve uma questão trabalhista, previdenciária aí, doutora. As pessoas dizem assim, eu que sou trabalhador, não tenho direito a nada, o sujeito vai preso e ele... já tem direito ao auxílio reclusão, já vão pagar para ele, assim, 5 mil reais e umas cifras aí. Doutora Letícia, o sujeito que foi para o cárcere, todo mundo que vai preso tem direito ao auxílio reclusão? Então, não, as pessoas confundem, né? Na verdade, o auxílio reclusão não é pro preso, e sim para a família dele, para os dependentes. Então, vai primeiramente para o cônjuge ou para os filhos, e não é esse negócio de 5 mil reais, é no máximo um salário mínimo, e não é qualquer dependente que tem direito, tem que comprovar que o preso ele tem que ter trabalhado 24 meses antes. Tem que estar na condição de segurado. Isso, exatamente, tem que ter contribuído para o INSS, senão também não tem um direito. Então as pessoas confundem muito, falam, porque os presos estão presos e vão ganhar ainda e eu não, mas não é isso, gente, é porque as pessoas, os dependentes dele, às vezes são pessoas de baixa renda e dependia muito do preso, então e aí... E ele estava trabalhando, e aí cortou o trabalho dele. E aí a família fica sem renda, e como que fica a família? Então esse auxílio é justamente para os dependentes e não é exatamente para o preso, é para os dependentes, para eles conseguirem sobreviver. Guardadas as devidas proporções, que não é minha área, quando uma pessoa está trabalhando e ela é segurada e ela se machuca, as pessoas dizem, ela foi para a caixa. E para a caixa recebeu um auxílio, é isso?
quando a pessoa tem um... Acho que não, talvez não é da época não sei. dela. Mas assim, ela estando na condição de segurado, o governo vai pagar para ela. Sim. E a mesma coisa do sujeito que vai preso. Uma vez que ele estava trabalhando, estava recebendo, o Estado ele está na condição de seguro social, né? Exatamente. E aí, então... Só que aí vai para a família, exatamente. Vai para a família que precisava do dinheiro, enfim, que dependia daquela pessoa que foi presa, né? Muito bem. Em Rodrigo Cacho, acho que é da nossa época. Essa eu não Já é. Não, é que essa é uma expressão que as pessoas usavam lá no século XX, né? Ali, em meados do século XX, vamos dizer, usavam essa expressão, realmente é muito antiga. Mas assim, imagino eu, porque realmente não é da minha área, que a pessoa está na condição de segurado, ela se machucou, não pode trabalhar, o governo vai lá e dá um auxílio para ela nesse momento. E o preso a mesma coisa, não auxílio para ele, porque ele vai estar amparado ali com o mínimo existencial que se espera dentro do presídio, mas a família, né? Como é que a família vai passar ali? Então não é para todo mundo, só tem que cumprir vários requisitos. Exatamente. E não é 5 mil que vai receber. Não, e a família tem que comprovar todo mês, a cada 3 meses, que ele ainda está encarcerado. Porque sai, aí não tem mais tipo uma prova de vida. Isso. Prova de vida carcerária. Pois é. Senão não tem. Que coisa, né? Porque as pessoas falam isso, a gente ouve, acho que nos ambientes familiares, a gente vê postagens, né, nesse sentido. Aquele almoço de domingo, quando sabe que você é advogado, já vem, o que você acha desse absurdo, mais um absurdo. Tem preso ganhando mais que eu. O pessoal fala, né? São algumas coisas. Bom, Célia, assim, a gente tem 1 milhão de assuntos ainda a tratar, né? Porque temos essa área carcerária, a questão feminina e outros tantos assuntos, mas a gente não tem como se alongar tanto aqui. Espero contar com a sua presença em outras oportunidades aqui no Faz Direito Aí, né? Porque a gente vê muitas pessoas hoje em dia sem paciência de estudar, sem paciência de pegar um pouquinho mais aprofundado alguns assuntos, e a nossa ideia aqui no podcast é pelo menos trazer aí por um período um pouquinho mais elástico algumas ideias para a gente conseguir se aprofundar e pensar no direito para fazer o direito corretamente, né? Sim. Vocês estão lá com o escritório Nylander, né? Está sediado aonde? Como é que funciona? Seus próximos projetos? A doutora Letícia está pensando em fazer o quê? Primeiro, doutora Célia, diga. Então, nós estamos lá em São Bernardo, Nylander Advocacia, sempre estive lá, né? Então, atuo na área, como eu falei, civil, penal. Alguns parceiros fazem outras áreas, né? A partir de agora a área trabalhista, né? Área ambiental também. Então, São Bernardo mesmo. Que bacana. Já há 24 anos. 24 anos de São Bernardo, da borda do campo. Muito bem. E você, Letícia, quais são os projetos? Está pensando em seguir a mãe e dar aula também, escrever livro? O que você pensa da sua advocacia daqui para frente? Então, por enquanto a minha ideia é fazer trabalhista, né? Porque foi uma área que eu gostei. Inclusive eu gostei porque eu fiz a 2ª fase da OAB em trabalho. Que legal. Então aí me puxou assim, eu gostei. E aí vou fazer uma pós também agora em trabalho. Sim. E mestrado é uma coisa que eu quero fazer, obviamente, mas não por agora, assim, tem que esperar um tempo. Porque eu falo, gente, se eu entrar no mestrado agora, acabei de sair da faculdade, acho que eu vou ficar meio louca. Sim. Não vai dar muito certo. Mas a princípio é isso, eu tô nessa área trabalhista, talvez uma área previdenciária também, porque as duas andam juntas. Conversam. Né? Então é isso, tô na área trabalhista. E pensa em dar aula no futuro, ou ainda não baixou aquela vocação? Isso acontece, né? Desperta, né? Minha mãe fala, faz um mestrado pra você dar aula, mas dar aula não é uma coisa que eu tenho vontade ainda. Sim. Tipo, eu vejo minha mãe dando aula, eu acho legal, mas eu não tenho essa... Por enquanto eu não tenho essa vocação. Sim. Não sei como vai ser daqui pra frente, se talvez um pouco mais velha eu queira, né? Sim. Mas por enquanto dar aula não é minha ideia. Que legal. Vamos advogar. Muito bem, muito bem. Olha, agradeço demais, né, ter aceito esse convite de estar aqui.
A doutora Célia não está só nesses livros, tá, pessoal? O Cárcere Feminino Brasileiro, o Feminino e o Direito na Contemporaneidade, mas tem livro do direito dos animais, nem falamos do direito dos animais. Aí é uma outra pauta também, né? Outra pauta que também você fala bastante. Direitos dos animais. E outros assuntos também. Tem muita coisa para seguir, né? Doutora Célia Nylander. Célia Regina Nylander de Souza. Procurem aí nas redes sociais. Você está nas redes sociais? Sim, Instagram. Tem o Nylander Advocacia, professora Célia Nylander. E o pessoal, Célia Nylander. Ah, que legal. Muito obrigado, valeu demais. Rodrigo, a gente que agradece, muito obrigada pelo acolhimento, pelo papo, sempre muito produtivo. E quero voltar muitas vezes aqui, adorei. Vai voltar, obrigado também, viu, Letícia? Obrigada, foi uma honra estar aqui. Obrigado.